Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais essa atividade que nós vamos fazer relacionada à aula de História com o tema Rio sob Trilhos. Eu sou a professora Aldenira Mota e vou fazer minha descrição. Eu estou usando um vestido branco com uma jaqueta preta, uso óculos e tenho um cabelo bem curto. Estou aqui no estúdio da Multirio, que parece uma sala de aula. Pessoal, nessa aula nós vimos diferentes transportes que andam sob trilho da cidade do Rio de Janeiro. Vocês lembram disso? Então, o primeiro transporte que nós vimos foi o trem e vimos o mais atual, que é o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. E hoje a nossa atividade relacionada a essa aula é de olho na escrita, ou seja, nós vamos trabalhar a escrita, ok? E para isso, sabe o que eu fiz? Eu trouxe uma proposta de escrita para vocês. A nossa proposta é o seguinte: vocês vão depois escolher uma das estações de trem da cidade do Rio de Janeiro, pesquisar a história dela e fazer um resumo sobre essa linha de trem, essa estação de trem. E, gente, claro que eu vou explicar para vocês o que é o resumo e trazer também um passo a passo de como você fazer o seu resumo em casa. Existe um método, uma maneira que você pode, técnicas que você usa para você fazer isso com mais facilidade, ok? Eu também fiz o resumo de uma estação de trem e trouxe para vocês verem como é que ficou, qual foi o resultado dessa escrita. E, pessoal, agora eu quero falar para vocês qual estação que você acha que eu escolhi para fazer o resumo. Será que vocês pensam aí? São muitas, né? Por isso que você pode escolher a que você quiser. Mas eu vou mostrar para vocês qual foi a estação que eu escolhi agora no mapa. Vejam aí. Pessoal, olha aqui. Esse mapa, ele mostra todas as estações de trem da cidade do Rio de Janeiro. Então, gente, eu vou marcar aqui a estação que eu escolhi. Vejam aí. Olha aí, gente, eu escolhi a estação de Cascadura. E aí, gente, gostaram da estação que eu escolhi? Mas antes de eu mostrar o meu resumo, vamos ver o que é um resumo e também o passo a passo de fazer um resumo, ok? Vamos lá? Gente, olha aí, resumo é um gênero textual que tem a finalidade de expor alguma ideia ou tema de forma simplificada, abreviada. Nele é apresentado os pontos mais importantes do texto base. Então, pessoal, vocês viram que o resumo é uma forma breve de você trazer um tema ou um assunto. E o que é texto base? O texto base é de onde você tira aquelas informações. Muitas vezes o texto base ele é grande, ele tem 2, 3 laudas ou até mais, mas você precisa ir lá e focar no que é mais importante. E o resumo tem, em média, de 2 a 3 parágrafos, mais ou menos isso. Tá? E eu vou daqui a pouco mostrar o meu, mas antes eu vou falar como é que eu fiz o meu resumo, tá bom? Então, gente, primeiro você tem que pegar o texto base e ler. Então, primeiro leia com atenção o texto base. Você fez uma única leitura, mas só que você precisa fazer novamente no passo 2, leia novamente grifando as informações mais importantes. Então não basta uma leitura, você tem que ler mais vezes. Eu coloquei 2 vezes, mas você pode ler quantas vezes for necessário, ok? E depois que você leu, grifou, você vai escrever um pequeno texto. Escreva o seu pequeno texto, que é o seu resumo. E por último, pessoal, depois que você escreveu o seu texto, você precisa fazer o quê? Fazer uma releitura observando a clareza e coesão do seu texto. E aí, pessoal, já estão gostando de como fazer um resumo, sabendo como é que a gente faz? É isso mesmo, o resumo é um texto pequeno, mas para que você faça ele de uma forma boa e que as pessoas entendam, você precisa ter esse passo a passo. Primeiro, você vai no texto base, lê com atenção, depois lê novamente. Se você achar que não está bom, pode fazer outra leitura e vá grifando as partes mais importantes. Depois disso, você vai para outra folha, escreve o seu resumo, utilizando parágrafos, ponto final, toda a pontuação, tendo o título, né? Isso é importante você ver que tem que ter o título. O título é o assunto que você vai falar, o tema que você vai falar, no seu caso, a estação que você vai escolher, ok? E aí, depois disso, você precisa reler para ver se está com a coesão, está claro o seu texto. E assim você faz um resumo. E aí,
Querem ver o meu resumo da estação de Cascadura? Vou mostrar para vocês agora aí na tela e vou ler com vocês, tá ok? Pessoal, então vamos ler aí o texto? História da estação de Cascadura. O nome da estação de Cascadura se deu devido à dificuldade para a passagem da linha no local, pois o terreno era muito duro. Ela foi inaugurada pelo imperador D. Pedro II no ano de 1858. A estação de Cascadura também foi o ponto terminal da primeira linha de subúrbios da ferrovia e durante muito tempo foi uma estação onde paravam trens de longos percursos da Central do Brasil. Anos depois, recebeu a iluminação de acetileno e no início do século XX foi construído um novo prédio, que atualmente é bem mais moderno. E aí, pessoal, gostaram do meu resumo? E você vai fazer o seu lá na sua casa, mas preste atenção. Vocês viram que esse resumo tinha o quê? Tinha o título, também tinha os parágrafos e as informações importantes que você precisa colocar nesse pequeno texto, tá certo? Agora, pessoal, chegou a sua vez de fazer o seu resumo, escolher a sua estação de trem e vamos lá! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula e um beijo grande para todos vocês. Tchau!